aí, meus seguidores, não esqueçam de deixar um like. Usa a aba de comentários para dizer se gostou dessa angulação da câmera ou não. Pessoal, a gente vai entender por que as empresas não querem a geração Z, tá bom? É no canal Império, cheguem lá, cliquem em inscrever-se, depois deixem o like. Inclusive, vocês podem achar aqui na descrição do vídeo o canal Império e esse vídeo que a gente vai reagir, tá? Geração Z. Uma geração repleta de exigências que escolhe quando, onde e que horas querem trabalhar. Se a gente categorizar a geração Z por ser uma geração que escolhe quando, onde e como trabalhar, a gente já tem uma geração completamente antinatural. Tu não escolhe o período do ano para plantar, tu não escolhe o período do ano para colher, tu trabalha de acordo com as estações, não tem como tu plantar na chuva, não tem como tu colher antes da hora. Só o fato do sujeito negar a realidade e tentar escolher as coisas conforme seus próprios parâmetros já faz dele meio esquisito, tá? Isso quando eles trabalham de fato. Trabalha pra caralho. Sabe quem trabalha pra caralho? O cara tá batendo uma laje. Nós estamos aqui falando, comendo um negócio que aqui nos deram de graça. Isso é vida. Puta vida fácil que a gente tem, irmão. Queria dizer que eu não canso um pouquinho. Não. Ah, vai, Igão! Ah, mas também, pelo amor de Deus, o nível qualitativo intelectual do Igão é abaixo de 0. Segundo a correção do Hindenburg Melão, o QI médio do brasileiro sobe mais ou menos para 9,7. Ainda assim, o nosso QI sendo abaixo de 100, abaixo da média mundial, eu tenho certeza que o Igão é um cara que tá abaixo da média brasileira, que tá abaixo da média do mundo. Deve ser um QI 87, 91 por aí. Muito difícil estimar, é claro, a gente precisaria que ele fizesse o teste para ver, mas eu tenho certeza sim que não passa de 100, mano. Muitas empresas estão evitando contratar jovens da geração Z, alegando falta de etiqueta. Profissionais de RH afirmam que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente. Isso é um pouco também de frescura das empresas. Ai, o candidato não se veste adequadamente. A gente quer que o cara seja inteligente, a gente quer que o cara seja criativo, a gente quer que o cara seja competente, mas dentro do terno. Isso é bobagem, tá? Isso é meio que elitismo. Eu entendo que é normal que, por exemplo, se eu me visto de terno, eu considero o terno mais bonito e provavelmente eu vou dar preferência para contratar pessoas que se vestem de terno por uma questão de que a minha empresa é um espelho de mim. Eu entendo totalmente isso, só que é uma falta de senso, né? Tipo, eu quero que tu seja competente, mas competente nos meus moldes, não do teu jeito. Se comunicam bem e depois de contratados, tendem a se comportar de forma arrogante. Muitos desses jovens também acreditam que o futuro é ser digital influencer. Não é uma intuição ruim. Ser digital influencer é muito bom. Não existe nenhum mercado do planeta Terra tão bem posicionado quanto estar popular em redes sociais. A barreira de entrada é nula, tu pode fazer isso com o teu celular e o potencial de ganho é bilionário, tá? Claro que eu entendi o sentido aqui. Esse canal não tá criticando de forma alguma os digitais influencers. Ele tá dizendo que ser um digital influencer é ser o novo jogador de futebol, sacou? As pessoas vão fazer até coisas ridículas pra terem meros likes, entendeu? E é claro, isso baixa o padrão do que a gente considera digital influencer, sacou? Como se não bastasse, o Brasil agora ocupa o segundo lugar no ranking de jovens que nem trabalham e nem estudam, conhecidos como a geração nem. Tu tá doido, mano? Agora para e pensa comigo, tu que me assiste, que se dedica, tu que me assiste que vai pra academia, come direitinho, tu que me assiste que lê livros todos os dias, tu que me assiste, depois do teu dia de trabalho tu vai lá e tenta empreender. E aí as pessoas dizem que é injusto que tu ganhe mais, que tu foi colocado por acaso em um patamar mais elevado. Pessoal, eu trabalhava 8, 10 horas por dia, chegava, ia estudar, estudava um pouco, tentava empreender. E aí as pessoas hoje, não, privilegiado, não, sortudo, ignorando todo o esforço. Geralmente é o nem. É o cara que nem trabalha, nem estuda,
chamando eu de sortudo. Ou, às vezes, é o cara que até trabalha, mas não estuda, ou só estuda e não trabalha. Agora, eu fazia 3, 4 coisas tentando sempre o sucesso. Eu estudava, eu trabalhava, eu tentava empreender, eu tentava dar vazão para essa minha vontade de pôr projetos em prática. E eu digo isso para vocês, pessoal. Façam o mesmo se vocês têm vontade. A única coisa que vocês vão se arrepender no final da vida de vocês é de não terem se dedicado mais. É tudo ao contrário que essa geração mentirosa, desses professorezinhos mentirosos, é tudo ao contrário. No final da tua vida, tu não vai pensar na curtição, tu vai pensar, nossa, eu poderia ter feito mais pelo meu legado, nossa, eu poderia ter se dedicado mais e feito mais coisas pelo bem da humanidade, pelo bem do meu legado, pelo meu nome em si. Esse negócio de estou perto de partir e não curti minha vida, isso é coisa de degenerado. Se uma pessoa fala isso, pode ter certeza que ela tá com os padrões mais errados possíveis para medir a vida, tá? Uma pessoa que nem eu, se eu tivesse agora que enfrentar a possibilidade da partida, a única coisa que eu pensaria foi: que droga, por que eu não fiz mais vídeos ainda? Que droga, por que eu não escrevi mais livros ainda? Que droga, por que eu não tentei mais ainda, sabe? Eu não pensaria, por que eu não fui em mais festas? Por que eu não curti mais minha vida? Isso é bullshit, besteira, tá? Mas afinal, o que realmente faz a geração Z ser tão exigente em suas escolhas profissionais? A geração Z tinha tudo para dar certo. Afinal, eles foram os privilegiados, nascendo na era da internet, onde tudo ficou mais fácil e acessível. Mas antes de tudo, precisamos entender quem é quem. Existe uma frase muito boa que é: se tu não tem problemas reais, a tua mente vai inventar um jeito de te ter problemas imaginários. Isso é verdade. Essa geração quase não tem problemas, ou são quase nulos, sabe? Tipo, a barreira de problemas que eu tive que enfrentar, essa galera não teve que enfrentar. Mas de alguma forma, se eles compararem com a minha vida, eles vão dizer que a vida deles é infinitamente terrível e pior. Mas é porque eles ficam inventando problemas imaginários e não lidando com problemas reais. Boomers são os nascidos entre os anos de 46 a 64. A geração X são os nascidos entre 65 a 80. A geração Y, ou Millennials, entre 81 e 96. A geração Z, entre 97 e 2012. E de 2013 para cá, a geração Alpha. A geração Z, nascida e criada em meio a tecnologias digitais, é considerada nativa digital, pois a tecnologia sempre fez parte de suas vidas, influenciando seu modo de aprender, socializar e se relacionar com o trabalho e o mundo. Apesar de terem crescido em um mundo de rápida expansão tecnológica, os membros da geração Z enfrentam desafios significativos, incluindo dificuldades com a sociabilidade cara a cara, baixa tolerância e uma dependência excessiva da tecnologia. Eu sou geração Z, tá? Só pra deixar bem claro isso. Mas um fato interessante: eu nunca fui pra nenhuma entrevista de emprego que não me chamaram depois para ser empregado. Eu sempre consegui entrar em uma sala com o objetivo de persuadir todo mundo ali a me contratar, e aí 2, 3 dias depois ligavam para mim: aqui, Thiago, você foi aprovado. Já aconteceu de chamarem em 2, 3 empresas, isso é verdade, tá? Pra eu ocupar cargos. E aí eu tive que até, rejeitar propostas. Mas por quê? Porque eu chego na frente de um recrutador e eu demonstro uma ética muito forte de vamos pra frente, vamos conquistar, vamos vender mais, vamos fazer mais lucros. Essa geração criada por Maquiavel pedagogo, essa geração criada para o emburrecimento programado, é claro que se seguir o programa de educação implementado pela KGB no Brasil, vai se dar mal, ainda mais com acesso à tecnologia que literalmente te faz perder habilidades sociais. Tu fica tão viciado em ver fotos, detectar padrões de likes, que tu já não consegue nem ter
tato social quando tu olha para um ser humano. Soma isso com o programa russo de emburrecimento do Ocidente para te ver o que acontece. Tu tem essa geração, pô. E, na verdade, está se tornando um grande problema. Recrutadores relatam desafios na contratação de membros da geração Z, que, de acordo com dados do Glassdoor, um site americano onde funcionários e ex-funcionários avaliam anonimamente as empresas, neste ano vão ultrapassar os baby boomers na força de trabalho. E isso está gerando preocupações entre alguns gestores. Também foi nessa época que surgiu o movimento Lazy Job, que viralizou no TikTok, que em tradução literal significa trabalho preguiçoso. Diante dessa grande dificuldade de encontrar bons líderes para o... Eu sou a favor do trabalho preguiçoso. Por quê? Porque eu não acho que se ganha dinheiro fazendo esforço. Se ganha dinheiro pensando. Pra que eu vou ganhar com 99% do meu esforço se eu posso ganhar 1% do esforço de 300 mil pessoas? Faria algum sentido? Não faria. Nesse caso, a geração Z surra as gerações anteriores. Eles preferem o que é lógico. Eles preferem o que dá mais retorno. Isso, tu não pode culpar um ser humano por querer a melhor condição com o menor esforço possível. Nunca. Isso é culpa da geração anterior de querer se esforçar pra caramba. Geração Z tá mais do que certo em trabalho preguiçoso, tá? Para o mercado de trabalho, as empresas vêm fechando as portas cada vez mais. Somente em 2022, mais de 730 mil empresas encerraram suas atividades no Brasil. Mas por que será que as empresas estão tendo tantas dificuldades para contratar profissionais da geração Z? Mais de 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais experientes em detrimento dos candidatos da geração Z, conforme revela um estudo realizado em janeiro de 2024 pelo software de currículos Resume Builder. Eu noto também que recrutadores têm um hábito que é o seguinte, ó. Eles prestam mais atenção em valores, se estão ou não alinhados, do que em habilidades propriamente ditas. Se, por exemplo, um sujeito tem uma ética de trabalho muito forte, mas não sabe fazer o trabalho, a empresa ensina. Agora, se o sujeito sabe fazer o trabalho, mas não tem dedicação, é lento, é preguiçoso, não tem o que a empresa fazer. Então, os recrutadores estão certíssimos nisso. Eles pegam quem tem valores parecidos com eles, no quesito de ética de trabalho, né? Por quê? Porque dá para ensinar um sujeito dedicado outras 1000 habilidades. Agora, um sujeito preguiçoso que vai fazer as coisas de má vontade, ele pode saber fazer, mas ele vai fazer mal feito, ele vai ferrar a imagem da empresa. Além disso, a pesquisa aponta que 30% dos empregadores tiveram que demitir um profissional da geração Z logo nos primeiros 30 dias de trabalho. O problema parece começar durante o recrutamento. Profissionais de RH... Outro fato surpreendente, eu nunca fui demitido de nenhum lugar. Sempre eu me demiti para largar fora para pegar outra oportunidade melhor. Afirmam que 58% dos candidatos da geração Z não se vestem adequadamente, 57% não fazem contato visual, 42% têm exigências salariais irracionais, 39% não se comunicam bem e 33% não parecem muito interessados ou engajados. Pessoal, eu quero que vocês observem o quanto eu consegui deixar vocês à frente de todos os adversários de vocês, vocês que me acompanham há mais tempo. Vamos pegar essa listinha aqui, ó. 58% dos candidatos não se vestem adequadamente. O que eu sempre falei para vocês? Vistam-se com elegância, façam o exterior de vocês refletir o interior belo de vocês. 57% não fazem contato visual, eu já falei durante anos, inclusive as pessoas batem em mim até hoje. Nossa, o Thiago é irracional por dizer que contato visual passa mais respeito. Eu já falei disso durante anos, cansei de falar, hoje em dia nem falo mais. Quem pegou a época que eu falava sobre isso, pegou, quem não pegou, não pegou.
42% das pessoas têm exigências salariais irracionais. A gente aqui neste canal preza pela realidade. Se a tua oferta de habilidades não é compatível com as do mercado, mude-as. Não exija que o mercado te valorize mais se tu não tem uma qualidade superior à dos outros, tá? 39% não se comunica bem. Outra coisa que a gente sempre conversou muito aqui, que é sobre comunicação. Qualquer um que me acompanha ao longo do tempo, naturalmente vai pegar os meus traços da personalidade, porque os seres humanos acabam pegando coisas uns dos outros. Nós somos como se fosse esponjas, a gente pega muito de quem a gente passa mais tempo. Passar tempo aqui comigo vai fazer tu se comunicar melhor, por uma absorção natural, sem muito esforço, tá? E 33% não parecem muito interessados ou engajados, coisa que nós aqui desse canal repudiamos. Nós somos as pessoas que fazem mais do que os outros. Nós somos as pessoas que se dedicam mais que os outros. Então, nunca um recrutador vai dizer: ah, os imperadores não estão engajados e interessados. Nunca, nunca, nunca. Após serem contratados, 60% dos trabalhadores da geração Z tendem a se comportar de forma arrogante e 26% são difíceis de gerir, entre outros desafios. É claro que isso tudo faz parte da perspectiva dos gestores, que provavelmente vêm de gerações anteriores, onde prevalecem normas diferentes. Mas não é absurdo assumir que há algum motivo para isso, especialmente se 3 em cada 10 recrutadores estão evitando contratar candidatos da geração Z com base nessas experiências. Eu queria estatística também sobre quanto os boomers, os mais velhos, são arrogantes, porque é aos montes. São a grande maioria dos caras mais velhos nem trabalham tão melhor assim, tão superior assim, mas em arrogância superam assim, ó, a geração Z. Eu falo isso claramente, nitidamente, eu percebo isso. Os caras mais antigos são bem mais arrogantes do que a geração Z. Anteriores. Os desafios comportamentais dos profissionais da geração Z podem ser divididos em 2 categorias principais. Por um lado, alguns enfrentam problemas básicos de etiqueta no trabalho, como dificuldade de fazer contato visual, não se vestir adequadamente para entrevistas, falta de preparo para a conversa, não fazer perguntas pertinentes e usar a linguagem inapropriada para o local de trabalho. Por outro lado, existem desafios mais graves que incluem mentiras no ambiente de trabalho, relatadas por 21% dos gestores, falta de ética profissional, apontada por 57%, dificuldades em se relacionar com colegas de trabalho, segundo 22%, além de atrasos frequentes tanto para o trabalho quanto para reuniões, observados em 34% e 25% dos casos, respectivamente. Esta análise dos desafios enfrentados pela geração Z nos leva a uma perspectiva intrigante. Em um podcast recente, o renomado neurocientista Eslen Delanogar explica o motivo... Ele é neurocientista, tipo com formação acadêmica em medicina, ou ele é só psicólogo com pós em neurociência? E agora, hein? Vamos deixar o mano prosseguir aí. Pelo qual, atualmente, é tão fácil se destacar, ser reconhecido e ter sucesso nessa geração. Eu falo que hoje, cara, nunca foi tão fácil você se destacar em alguma coisa. É incrível, quando o Pablo Marçal fala isso, o coach idiota falou. Quando eu falo isso, o jovem idiota com cadeira gamer falou. Aí quando o Eslen Delanogari fala isso, neurocientista explica de forma muito séria e límpida. Que raio é isso, velho? Isso aí é preconceito, na real. Eu fico estupefacto, porque eu falo isso há anos, e aí eu sou tratado como louco. E aí vem um cara com um diploma e simplesmente, não, o semideus falou, então é verdade. Se você é uma pessoa que chega no horário... Você faz o básico... Se você lê um livro por semestre, você tá na frente de 95% das pessoas.
Não, o gênio Wesley falou que tem que ler um livro por semestre. Agora, Olavo de Carvalho que disse, leia 87 livros por ano. Astrólogo, louco, Pepsi, terra plana, piriri, pororó, não dá pra levar nada em conta. Como baralhos, as pessoas colocam um vídeo do Wesley falando pra ler um livro por semestre e não um livro do Olavo ali no fundo dizendo pra ler 87 livros por ano. E assim você vai criando uma geração muito imediatista e que eventualmente vai culminar numa inaptidão comportamental e frágil. O que acabamos de ouvir é realmente assustador. Além dos desafios específicos enfrentados pela geração Z no ambiente de trabalho, outro fenômeno preocupante afeta a juventude brasileira e destaca o país em um cenário global: o aumento dos nem-nem. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2022, indicam que cerca de 22,3% dos brasileiros entre 15 a 29 anos, ou seja, aproximadamente 10,9 milhões de jovens, não estavam estudando nem trabalhando. Agravando a perspectiva nacional, um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, revela que o Brasil possui a segunda maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não estudam nem trabalham dentre 37 países avaliados. Seria muito interessante a gente pegar essa estatística aí dos jovens nem e comparar com o crescimento de militantes políticos e fazer a correlação, porque eu acho que existe uma correlação. O sujeito que entrega a sua vida para a política, ele acaba nem se dedicando muito para o trabalho e nem estudando, porque se estudasse ia adquirir novas habilidades, se trabalhasse ia estar ganhando dinheiro. Agora, o militante político não, ele vive e morre por uma luta imaginária política. Então, para mim, existe uma correlação. O aumento de militância política também aumenta os jovens nem. Ficando atrás apenas da África do Sul. Uma pesquisa realizada pela Viser em agosto de 2023, com 1.000 trabalhadores em tempo integral nos Estados Unidos, destacou uma tendência surpreendente. 91% dos funcionários liberais rejeitam a ideia de assumir posições de liderança, atribuindo essa escolha principalmente ao desejo de evitar estresse adicional, horas extras e responsabilidades de gestão. Essa resistência também é influenciada pela... Bom, o que dizer, né? Essa é a geração que sabe tudo como consertar um país. A complexidade de um país comparada com a complexidade de uma empresa, assim, ó, é um negócio, assim, ó, absurdo, entendeu? Tipo assim, um país é bilhões de vezes mais complexo do que uma empresa e, magicamente, esses militantes sabem consertar um país, mas não conseguem lidar com responsabilidades de uma empresa. Isso é só para vocês entenderem o quanto esses militantes aí estão fora da realidade. Eles não entendem nos assuntos em que se metem. Se o sujeito não tem competência e evita responsabilidades básicas dentro de uma empresa, ele era para automaticamente ser proibido de participar da vida pública do Estado, porque ele pode estar ferrando a grande maioria com as suas decisões chulas. Preferência em manter o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, além da insegurança sobre a própria capacidade de liderar. Gorick Ng, conselheiro de carreira da Universidade de Harvard, observa que essa tendência é particularmente marcante entre os jovens da geração Z, dos quais menos de 2% aspiram às posições de alta hierarquia corporativa. Esse fenômeno sugere que uma mudança significativa nas aspirações profissionais em comparação com gerações anteriores, possivelmente devido a uma percepção de que a lealdade prolongada a uma única empresa ou ao ambiente corporativo tradicional já não são tão atraentes. É incrível que as pessoas não conseguem relacionar isso com a engenharia social feita pela KGB. Veja bem, as pessoas estão emburrecendo, veja bem, os políticos estão tomando
cada vez mais poder para si próprios. Eles decidem quanto de imposto tu paga, se alguém pode ou não concorrer à presidência, etc. E magicamente a gente tem uma geração de pessoas que não querem cargos de liderança. Como é que as pessoas não conseguem relacionar que quanto mais pessoas querem liderança, menos poder os políticos vão ter? Poder não é um negócio que dá para dois ter, é só para um. Quanto menos pessoas querem o poder, mais os políticos têm poder. Para mim, parece a coisa mais óbvia do mundo. A engenharia social funcionou, os políticos venceram, o Estado venceu. Tudo agora é deles, nada mais é nosso, sacou? E as pessoas dessa geração estão entregando, tipo, tome sim, Estado, você que decide quando eu devo fazer ou não algo. Tome a responsabilidade pra você que escolhe, você é meu líder, eu não mando em nada, eu não sou líder, eu não sou forte, você é o meu semideus, vai, mande em mim, Estado. Mas afinal, o que realmente faz a geração Z ser tão exigente em suas escolhas profissionais? Historicamente, as novas gerações ditam as tendências no mercado de trabalho. Após a onda do quiet quitting, onde profissionais defendiam limites bem estabelecidos entre o trabalho e a vida pessoal, surge uma nova tendência, muito parecida, conhecida como lazy job, em tradução literal, trabalho preguiçoso. O termo viralizou no TikTok após Gabrielle Jude, de 26 anos, descrever seu emprego como #LazyGirlsJob, incentivando suas seguidoras a buscarem trabalhos menos estressantes, com muitas pausas e salários altos. Até o momento, mais de 27 milhões de pessoas visualizaram a hashtag, e um número crescente de jovens é influenciado por essa nova ideia. Após a repercussão na mídia, Gabrielle, aproveitando o momento, lançou um curso que já atraiu milhares de alunos. Mas o que isso nos diz sobre o impacto das redes sociais? Elas têm... Depois as pessoas ficam com essas mentiras e todo mundo acredita, ó. As pessoas dizem o seguinte, ó. A oferta e demanda do capitalismo não é exclusiva do capitalismo. As necessidades eram anteriores ao capitalismo. Isso é verdade somente em partes. Algumas necessidades são anteriores ao capitalismo, como, por exemplo, necessidade de comida, necessidade de bem-estar social. Agora, a necessidade de um lazy job é uma criação, entendeu? De uma mulher. É uma oferta completamente fictícia que essa pessoa criou, se aproveitou disso e fez milhões de reais. Ela foi realmente muito esperta. As pessoas que procuram o lazy job já não são tão espertas assim, tá? Eu sou a favor de ganhar o máximo possível com o menor esforço possível. Só que eu não acho que seja possível ganhar muito com pouco esforço, tá? Talvez eu até tenha parecido um pouco vagabundo pelo que eu falei. O que eu quis dizer, na verdade, é que eu gosto da seguinte ideia: ganhar o máximo possível com o mínimo de esforço possível. Mas isso não significa que eu vou me esforçar pouco, tá? Nunca, nunca. Poder tanto de inspirar quanto de desviar novos valores, mostrando a importância de ter princípios bem definidos e um mundo cada vez mais digital. A carreira de criador de conteúdo online está se tornando um dos objetivos mais desejados pela nova geração. Pesquisas da Morning Consult indicam que 57% dos jovens da geração Z se tornariam influenciadores digitais se tivessem a oportunidade. Veja como as pessoas são burras. Primeiro que poderiam facilmente fazer vídeos virais todos os dias. Vai nessa. Mano, eu comecei a viver da internet em 2020 mais ou menos, tá? Já fazem mais ou menos 4 anos. E não existe nenhuma carreira, nenhum mercado que seja mais competitivo do que a carreira
online. Pode anotar aí, vai ter um surto de criadores de conteúdo tendo problemas mentais. Por quê? Porque é muita demanda de trabalho, tem que fazer, tem que inovar, tem que se atualizar a todo segundo, entendeu? Se quer algo fácil, vá trabalhar em uma fábrica de arroz. Eu trabalhei lá, então eu tenho total propriedade para falar. O tanto de atualização que eu tenho que fazer aqui na internet é muito superior ao tanto de atualização que eu tinha que fazer lá na fábrica de arroz. Na fábrica de arroz eu tinha que aprender a programar uma máquina que tinha 30 botões e tu aperta um botão e aperta outro. Aqui na internet eu tenho que aprender milhares de coisas, ficar ligado em tendências, monitorar em tempo real notícias e tudo e qualquer coisa que eu possa usar a meu favor. Para mim não é surpresa que a grande maioria das pessoas não conseguem serem digitais influencers, iniciam na internet e vão à falência, não conseguem se manter. É um mercado extremamente difícil, eu sou muito bom no que eu faço para ter me mantido aqui, entendeu? E não acredita que é para qualquer um, é para os dedicados, para aqueles que treinam todas as coisas que eu venho falando aqui há anos. Ou para mulher muito bonita, se tu for uma mulher muito bonita, tu faz um videozinho dançando, vai viralizar, tu vende algum pack de fotos do pé, tu vai se tornar multimilionária. Só que assim, a moral, né, lá embaixo, velho. Com 30% dispostos a investir financeiramente para alcançar esse objetivo. Quase 60% dos jovens entre 13 e 26 anos consideram deixar seus empregos atuais para se tornarem influenciadores digitais. Não é de se espantar que o Brasil ocupe o segundo lugar no ranking mundial de influenciadores, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Isso demonstra o poder de influência do país. Eu discordo muito desse termo, digitais influencers. Eu sou uma das poucas pessoas que influencia positivamente no Brasil. Os outros caras que têm seguidores, eles fazem vídeos de entretenimento. Isso não é influência de forma alguma. Influência é o que eu faço. Torno as pessoas melhores. Eu faço as pessoas compreenderem literatura da mais elevada, arte da mais bela. Os sujeitos que têm seguidores e fazem conteúdos para as pessoas rirem não podem serem tratados como influenciadores. Eles não estão influenciando, eles estão desinfluenciando, eles estão tornando a sociedade pior, tá? Só para deixar isso bem claro. A influenciadora digital Virgínia Fonseca exemplifica o alcance e impacto dessa nova era. Ao atrair... Não acho que a Virgínia seja influenciadora digital, eu acho que ela é uma empresária muito boa, uma vendedora muito boa. Agora, influência, o que ela influencia? As pessoas a comprarem seu produto? Isso é empreendedorismo, meu filho, não é como eu fazendo as pessoas lerem as 48 leis do poder, eu fazendo as pessoas lerem A Arte da Sabedoria de Balthazar Gracian, entendeu? Ninguém sai mais inteligente por ter comprado uma base da Virgínia. Agora as pessoas saem mais inteligentes após trocar uma ideia comigo nos meus vídeos. Eu sou influenciador, a Virgínia não é. Mais de 1 milhão de espectadores em uma transmissão ao vivo. Um marco notável, especialmente considerado que ocorreu em uma terça-feira durante o horário comercial. Além disso, a geração Z tem popularizado no TikTok o ato de compartilhar vídeos de suas próprias demissões, um fenômeno viralizado por Alana Martins, uma jovem brasileira de 23 anos. Seu vídeo, alcançando mais de 5,8 milhões de visualizações, incentivou uma onda de publicações semelhantes, destacando uma busca por autenticidade e liberdade profissional. Contudo, essa tendência de mudança frequente de empregos, motivada pela busca de um ideal muitas vezes inatingível, gera desafios significativos para as empresas. Diante dessa realidade, algumas organizações estão se voltando para soluções de inteligência artificial para preencher lacunas operacionais. No entanto, para muitas, sobretudo as que não têm acesso a essas tecnologias avançadas, o resultado tem sido um aumento na dificuldade da sustentação, levando, em alguns casos, ao encerramento de suas atividades. O cenário empresarial brasileiro enfrenta desafios significativos. De acordo com um mapa de empresas divulgado pelo governo federal,
No primeiro quadrimestre de 2023, o Brasil viu o fechamento de 736.977 empresas, um aumento alarmante de 34,3% em comparação com o último quadrimestre de 2022. Essa estatística... E vai piorar. Quanto mais aumenta os impostos, menos as empresas conseguirão se sustentar. Isso se chama curva de Laffer. Quanto mais tu cobra impostos, menos as empresas conseguem se manter. E quanto menos tu cobra impostos, mais as empresas conseguem se manter. Inclusive, é positivo que o governo cobre menos impostos das empresas para que elas paguem mais, tá? Quanto menos impostos, mais arrecadação. Isso se chama curva de Laffer. Foi demonstrado formalmente. Toda essa campanha de aumentar impostos é para que as pessoas quebrem mesmo, tá? Isso é uma coordenação para que, novamente, aquilo que a gente já sabe, os políticos tenham mais poder, se reduza o número de empresários, fiquem pouquíssimos empresários, pouquíssimos políticos, e eles mandam em tudo, pronto. Se está demonstrado cientificamente, formalmente, na curva de Laffer, que quanto mais tu aumenta os impostos, mais as empresas quebram e menos o governo consegue arrecadar. E quando tu faz o oposto, quanto mais baixos forem os impostos, mais as empresas sobrevivem e mais conseguem pagar os impostos. Se as pessoas estão fazendo isso, elas são ilógicas ou existe um motivo por trás. E aí a minha teoria é que isso é intencional. É para as empresas quebrarem mesmo, para que tudo comece a passar para as mãos do governo, para as mãos do Estado. O grande Leviatã venceu. Sublinha uma crescente crise econômica, afetando principalmente micro e pequenas empresas, que representam 93,7% do total de mais de 21 milhões de empresas ativas no país. Muitas dessas são lideradas por microempreendedores individuais, crucial para a economia, mas, surpreendentemente, menos atraentes para a nova geração de trabalhadores. E é claro que existem muitos fatores que levam uma empresa a fechar as portas, mas não podemos esquecer o que foi dito no início do vídeo, que a maioria esmagadora da força de trabalho nos próximos anos virão da geração Z. Evitar contratações da geração Z simplesmente não é sustentável. Eles já vão ultrapassar os baby boomers na força de trabalho este ano e em algum momento da década de 2040 começarão a superar os millennials também. O futuro é sempre jovem, então as empresas precisam fazer algo a respeito. Algumas já estão criando programas de mentoria e oferecendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. E a geração Z quer isso. Os jovens de hoje compreendem a realidade da rapidez com que o mundo está se transformando e já esperam adquirir novas habilidades para permanecerem relevantes. Os líderes devem capitalizar essa atitude desde o início, percebendo que a base de competências dos trabalhadores mais jovens é diferente das gerações anteriores. Eventualmente, as empresas terão de enfrentar os trabalhadores da geração Z e quanto mais cedo, melhor. Treinamento internacional e abrangente, orientação e oportunidades de crescimento podem ajudá-los a preencher suas lacunas de etiqueta e desempenho e começar a desenvolver seu verdadeiro potencial. Apenas julgá-los como uma geração mimada não contribui. Ao contrário. Eu tenho um problema também com dizer que é uma geração mimada, porque mimado é um conceito muito abstrato. A gente pode se referir a qualquer coisa como mimada. A minha gatinha, a Atena, é mimada. E é natural que uma geração diferente, com valores diferentes, chegue. Isso se chama ciclo intergeracional. Agora, é claro que essa geração tem alguns problemas, sobretudo por causa do emburrecimento programado e por causa da engenharia social contra os valores ocidentais. Tipicamente, a nação ocidental tinha valores cristãos. Aí fizeram uma engenharia social contra esses valores ocidentais cristãos. E agora a gente tem uma degeneração moral maior. Isso impacta diretamente em como as pessoas desempenham os cargos.
uma coisa não pode ser separada da outra, a moralidade da pessoa vai onde ela for, entendeu? Por isso que foi relatado ali que 57% da geração Z mente em trabalho, e eu acredito muito que é por influência dessa engenharia social, e não porque a pessoa é má em si. Ela não sabe, ela não conhece a verdade, entendeu? Se ela não conhece a verdade, ela não pôde se libertar. Ninguém chegou pra essa pessoa e disse: fale a verdade 100% do tempo, seja íntegro 100% do tempo, fez algo que deu errado, chegue e assuma a responsabilidade. Tu é homem, assuma a responsabilidade por 100% das coisas que acontecerem contigo e tu vai ficar bem, pode ter certeza. Ninguém chegou e disse isso pra essa geração, entendeu? É crucial que pais e educadores promovam diálogos construtivos. Este momento é ideal para reforçar vínculos, guiando a geração Z com empatia e paciência e incentivando um equilíbrio entre paixões e responsabilidades. Para os pais, o apoio às ambições dos filhos, dentro de limites saudáveis, é fundamental. As empresas, ao adotarem políticas inclusivas, favorecem um ambiente propício ao bem-estar coletivo. Ao unirmos esforços, vislumbramos um futuro promissor, pautado na inovação, responsabilidade social e respeito mútuo, trazendo benefícios para as famílias, negócios e para o Brasil. Juntos, somos capazes de edificar um legado de prosperidade e inclusão. No próximo vídeo, analisaremos o aumento dos fechamentos de empresas em 2023, abordando suas causas e soluções potenciais. Bom, pessoal, ao final desse vídeo a minha única conclusão é a seguinte: todas as pessoas que confiaram no que eu falei ficaram bem pra caramba. Tenho certeza de que a galera que me acompanha, assim ó, chegou a dar risada assistindo esse vídeo, porque nós somos pessoas diferentes. A gente vai simplesmente aniquilar no sentido empresarial a próxima geração. A gente vai beber eles de canudinho, porque nós temos uma ética muito mais forte, nós temos a convicção e uma mentalidade poderosa, nós temos um senso de urgência com o nosso próprio legado que os outros não têm. Todos que confiaram em mim vão ficar bem mesmo. E pessoal, embora as pessoas não falem que vocês precisam aprender sobre estratégias, é uma das coisas mais importantes, tá? Cliquem no primeiro link da descrição e saibam mais a respeito do renascer dos estrategistas, das chaves maquiavélicas. A nova geração mente muito, 57% das pessoas já estão com mentiras maquiavélicas na geração Z, e se vocês não aprenderem a lidar com isso, vocês serão aniquilados. Eu tô falando isso há anos. Aprendam sobre maquiavelismo, não para fazer o mal, mas para que quem é maquiavélico não sente e cague na tua cabeça. Com o conhecimento de maquiavelismo que eu tenho, se eu fosse uma pessoa má, eu já teria me tornado o novo Felipe Neto. Por isso que eu digo para vocês que é muito mais importante entender sobre maquiavelismo para poder se defender, não para fazer o mal, não para ir persuadir aos milhares, entendeu? Bom, quem me ouvir vai ser recompensado, e quem quer me ouvir simplesmente clica no primeiro link da descrição, tá?